Fala pessoal, tudo bem com vocês? Após mais de uma semana doente, eu voltei a fazer os vídeos. Eu estou aqui com a lista para fazer alguns vídeos, já estão basicamente programados, só falta terminar a edição e publicá-los. Porém, esse vídeo em questão eu resolvi gravá-lo porque eu irei falar sobre um assunto ao qual um pouco sensível, vamos dizer assim, porque eu não sei o que pode acontecer a partir da hora que você assiste esse vídeo, né? Pode ser que você tire conclusões precipitadas, ou pode ser que você utilize esse meu vídeo aqui como exemplo e você queira fazer a mesma coisa na sua vida. E eu já deixo muito claro, eu vou tentar repetir isso pelo menos umas 3 vezes durante o vídeo. Tudo que eu irei falar aqui envolvendo dinheiro não é uma recomendação e eu não estou falando para você fazer isso, não estou falando para você fazer da forma que eu fiz, porque os seus problemas podem ser parecidos com o meu, mas nunca serão iguais. Os seus problemas são os seus problemas, a sua história é a sua história, então o que acontecer com você ou deixar de acontecer, problema seu. E o que aconteceu comigo, eu vou falar como eu resolvi os meus problemas, mas deixando claro, não estou recomendando você a fazer nada. Agora vamos pro foco. Pessoal, muitas pessoas estão vindo para a Europa e muitas pessoas estão escolhendo a Itália como destino, porém muitos não se programam financeiramente. E o que acontece? Eu, Lucas, quando vim para a Itália junto com a minha esposa, eu, por ser um pouco neurótico quando se trata de dinheiro e nunca nem sequer ter tido dívidas na minha vida, porque tudo que eu tinha de dívidas eu sempre controlava os meus gastos a ponto até chegar o momento de eu me livrar das dívidas. E tudo, pelo menos, que eu me recordo das dívidas que eu tive durante a minha vida, todas elas foram quitadas. Caso não tenha sido quitada alguma delas, eu realmente não sei como eu esqueci. Mas, estando aqui na Itália, foi uma virada de chave, vamos dizer assim. Porque aqui eu descobri que não dá para as coisas serem do mesmo jeito que no Brasil, porque enquanto no Brasil você paga pelo serviço um valor alto, você paga pelo produto um valor alto, você paga tudo valores altos, os impostos são lá em cima e por aí vai, aqui já é diferente. Aqui os produtos normalmente eles são baratos e os serviços são caros. Então aqui eles dão mais valor à pessoa do que o produto. Então se você quer fazer qualquer coisa que envolva comprar o produto antes, você vai gastar, mas não tanto quanto você gastaria no Brasil. Só que a hora que você for contratar um serviço, você vai pagar muito alto. Vou dar um exemplo para vocês em relação ao nosso carro. E já vai, basicamente para iniciar explicando para vocês todo basicamente o tema do assunto do vídeo. Quando era em 2023 e finalizou meu processo de cidadania, antes de a gente vir para a Itália, a gente se programou, juntou o nosso dinheiro, tudo que a gente tinha de bens materiais a gente vendeu. E tudo que era possível a gente vendeu, e a gente juntou o máximo possível de dinheiro e a gente acumulou ali uma quantia de, não me recordo, acho que era basicamente quase uns 10 mil euros. Eu não me recordo o valor exato, pessoal, mas era por aí. Na época, a gente tinha que desembolsar 4.500 euros somente para o meu processo. Mas isso aí era só para o que estava acordado no contrato, que era o que? Dois ou 3 meses de aluguel, com tudo incluso, que isso aí era por volta de uns 600 euros, mais mercado que não estava incluso, mais transporte que não estava incluso, várias outras coisas, várias. Porém, como eu falei para vocês, por ter me programado, por a gente ter tido tempo para se programar, a gente conseguiu fazer as coisas de boa. Só que o que acontece? O tempo foi passando, quando o processo chegou ao fim, a gente acreditou 100% nas pessoas que falavam a mesma coisa. Lucas, se você quer morar na Itália e você não tiver um carro, você tá ferrado, você vai ter dificuldade para tudo. O que eu fiz, cara, eu não vou ser cabeça fechada ou ser teimoso e vou falar para a pessoa que a pessoa tá errada e eu tô certo, que é isso aí. Não, o que eu fiz? Eu disse, tá, beleza. Então se eu preciso comprar um carro, eu vou comprar um carro. Só que eu tenho que comprar o carro mais barato. E o que aconteceu nesse tempo todo de Itália? A Itália, há muitos anos atrás, você chegava a comprar um carro por 500 euros, ou até mesmo por menos que isso. Por que acontecia esse tipo de coisa? As pessoas, quando chegavam a um certo ponto com o seu carro, por seu carro ter uma quilometragem muito alta ou estar numa situação onde ele não pode ser mais utilizado, eles eram obrigados a se desfazer desse carro. O que eles optavam? Eles optavam por duas coisas, que eu acho que você vou citar 2 opções, mas pode ter mais, não sei. A primeira delas, que é a mais normal, é você pegar o seu carro e mandar ele para demolição. Que aqui não se trata de você quer ou não quer, você tem que fazer isso, porque se seu carro já não tem mais condições de andar, ele está numa situação que não tem mais o que fazer, você tem que demolir. E para você demolir, não é de graça. Você tem que pagar ali mais ou menos uns 500 euros. Eu não sei se o valor continua sendo até hoje, mas que eu saiba, esse valor nunca foi alterado. Muitas pessoas, na época, optavam por pegar esse carro, que seria demolido, eles teriam que desembolsar 500 euros. Ao invés de fazer isso, eles falavam para uma pessoa interessada em comprar o carro, que estava ali realmente muito necessitado, e explicava a seguinte situação. Esse carro aqui, ele iria para demolição. Se você quer comprar, ok, eu te vendo por 500, te vendo por 400, te vendo por 300, daí ficava ali na negociação dos dois. Era sempre a mesma coisa. O novo comprador estaria com um carro ali que, se em qualquer momento fosse parado pela polícia, ou qualquer coisa que fosse filmado pelas câmeras nos semáforos e tudo mais, ele estava ferrado, porque é um carro que já não era mais para andar. Eu, Lucas, por não querer passar por uma situação dessa, eu disse, cara, se eu vou para comprar um carro, eu não vou comprar um carro que já está em estado de ser demolido. Eu vou comprar um carro que pode ser velho, pode ser o mais barato possível, mas não estando a ponto de comprar ele e me incomodar e já ter que me desfazer dele. A Itália passou por essa fase desse negócio desses valores, só que hoje, muitas pessoas optando por vir para a Itália, sendo muçulmanos, latinos ou qualquer
outro tipo de pessoa vindo para cá, esses valores começaram a subir. Até mesmo os carros que já estavam em fase de demolição. Muitas pessoas acabam até mesmo enganando os novos compradores, vendendo esses carros que já eram para ser demolidos, mas vendem ele como se fosse carros que podem ser utilizados ainda. E eu, até hoje, eu não sei se eu passei por esse tipo de coisa. Por que eu falo isso? Quando eu fui comprar, a gente comprou um Opel Meriva. A gente comprou numa loja de 2 árabes. Quando eu cheguei nessa loja, esses 2 árabes, eles não falavam italiano comigo. Eles falavam italiano comigo, só que entre eles falavam em árabe. Então, se eles estavam me xingando, ou se eles estavam falando alguma coisa sobre o carro, ou rindo da minha cara, enfim, não dava para saber. Esse carro que a gente optou para comprar, ele custou 4.500 euros na época, no valor total, né? Se for tirar ali os pedorricalhos ali, daria uns 3.500, mas com toda a documentação e por aí vai, o total foi por volta de 4.500. Esse valor a gente não tinha na época. Como que estava a nossa situação? A gente estava muito longe da cidade, muito longe do supermercado, muito longe do hospital, muito longe de tudo. Então a gente gastava muito mesmo. A gente gastava 600 euros ali com aluguel, porque depois que a gente passou ali uns 2, 3 meses do contrato, a gente começou a pagar o aluguel. E com isso a gente precisou não só pagar o aluguel, como também pagar o transporte, tudo isso que eu já falei pra vocês. Até então tava tudo certo, mas quando chegou a vez do carro, a gente disse, cara, a gente não tem de condições, porque o nosso dinheiro já foi, a gente já tava ali com, sei lá, com 1.000 euros mais ou menos, 2.000 euros no máximo. A gente tinha condições para passar mais algum tempo sem o carro, mas com o carro era impossível. O que eu fiz, pessoal? Vou explicar pra vocês como que foi e deixando claro novamente, agora é a segunda vez que eu vou falar isso. Não é uma recomendação. Eu não estou falando pra você, faça isso, que isso é certo. Não. Eu estou falando pra vocês o que aconteceu com a gente, que eu me senti na obrigação de fazer. Eu, Lucas, nunca na minha vida eu imaginei que eu faria isso, mas eu tive que fazer. Foi o quê? Pegar um empréstimo. Para muitas pessoas, isso pode ser, nossa, cara, tu pegou um empréstimo, meu Deus, que loucura. Mas, para mim, não. Eu venho de uma família que pegar empréstimo nunca fez sentido. Até mesmo meu pai, ele nunca considerou comprar um carro como sendo algo seu até que você terminasse de pagar todo o carro. Então, exemplo, se você comprasse um carro ali de 100 mil reais, enquanto você não pagasse todos os 100 mil reais e o carro fosse realmente seu, o carro não era seu. E isso é o pensamento do meu pai. E eu concordo com ele. Hoje eu concordo com ele nessa questão. A minha mãe, a mesma coisa. A minha mãe também sempre optou ali por sempre economizar, sempre comprar todas as coisas na promoção, para nunca a gente chegar a depender de bancos. Nunca. Não pode nunca fazer isso. E aqui foi totalmente diferente. Aqui eu tive que mudar minha cabeça, me adaptar à nova situação, à nova realidade. E na época eu não me recordo quanto que a gente pagou. Mas se você for parar para analisar, foram 4.500 euros que a gente foi desembolsou ali no total. Então se for converter hoje seria 4.500, 9.000, 18, foi ali por volta de uns 40 mil mais ou menos que a gente teve que pegar de empréstimo. O que eu achei interessante na época? Eu sempre tive minha pontuação alta, né? Aquele negócio de CPF lá, aquelas notas ali que você chega para financiar ou, enfim, pegar as coisas de forma, no Brasil como se fala mesmo, financiar, né? No Brasil a mesma coisa. Aqui na Itália a gente fala finanziare e no Brasil eu acredito que seja a mesma coisa. Ou talvez esteja me falando na memória. Mas enfim, vocês entenderam, né? E eu tinha essa pontuação alta. Eu sempre tive minha pontuação acima de 900. 900 no máximo que eu já tive, eu acho que foi 960 ou 980. E a última vez que eu verifiquei eu estava com 910. Caso você não saiba do que eu estou falando, é basicamente o quê? Você quer comprar um carro e você não tem condições de comprar ele à vista, você chega para a loja e fala, eu quero financiar. Eu vou botar assim, você faz o financiamento ali e para você conseguir financiar, os bancos têm que aprovar o seu CPF, entendeu? E eu nunca tive problema com isso. Eu podia sempre fazer qualquer coisa porque eu nunca tinha problema com isso. E chegando aqui, o que eu fiz? Quando a gente passou por essa situação, eu entrei em contato com o meu banco e entrando em contato com esse meu banco, eu consegui fazer um empréstimo. Fizemos um empréstimo, peguei toda essa quantia e a gente conseguiu pagar o carro. Eu não me recordo se eu peguei o empréstimo sozinho, eu tive que pegar eu e minha esposa, porque faz um tempo que a gente fez isso. E depois que a gente pegou o empréstimo, a gente resolveu toda essa situação, a gente comprou o carro, com isso a gente teve ainda mais que desbolsar mais a questão do seguro. O tempo passou, pessoal, e depois que a gente saiu desse local onde a gente fez o meu processo, eu já estava trabalhando, eu trabalhava próximo de onde eu morava e eu me mudei de casa, mas continuando no mesmo trabalho, mas continuando sendo próximo. Essa foi a primeira vez que aconteceu de a gente não ter condições financeiras e a gente só ter poucas opções. Ou pegava um empréstimo, que era o mais absurdo de tudo, ou eu pedia emprestado para os familiares, ou pedia emprestado para amigos. Eu não queria fazer nada disso. Amigos, nem a pau, não queria envolver esse tipo de coisa, porque para eu chegar a esse ponto, eu realmente tenho que estar muito necessitado. Para familiares, eu sempre evitei fazer isso, porque eu cheguei também a fazer algumas dívidas com familiares, e até hoje eu estou pagando. E por último foi um empréstimo que, por ser uma quantia muito alta, eu tentei pegar e consegui. E foi isso. Essa primeira parte foi finalizada. Agora, pessoal, eu vou contar para vocês a nossa segunda situação. Porque o final desse vídeo, ele não é um final muito agradável, porque não foi resolvido da forma que eu queria resolver. Eu tive que resolver de outra maneira. E esse foi um motivo que me levou a querer fazer esse vídeo. Porque muito provavelmente você que está me assistindo vai passar por isso, ou alguém que você conhece vai passar por isso. A segunda vez que a gente teve que pegar novamente o empréstimo foi quando a gente mudou de casa. A gente saiu do local onde a gente está
estava e a gente foi para essa nova casa. E qual foi o problema? O problema é que na nossa cabeça a gente conseguiria fazer tudo certinho com o que a gente tinha de dinheiro acumulado. A gente tinha ali um fundo de emergência, tinha separado, e com isso a gente pensou, tá tudo certo. Já que temos o nosso primeiro empréstimo, agora vamos quitar o nosso segundo empréstimo, vamos botar ele o máximo possível, e a gente vai sempre fazer a mesma coisa, né? Pagando a primeira parcela e o máximo possível das últimas parcelas para pagar o mínimo possível de juros. E foi isso que a gente fez. Só que, por qual motivo? Porque a gente tinha que alugar a nossa casa, e a nossa casa só seria alugada por uma imobiliária. A gente não queria alugar no privado, porque tinha a questão de você muito provavelmente pegar uma coisa, talvez, com uma qualidade muito abaixo do que a gente buscava. A gente queria algo simples, mas não algo cair aos pedaços, e muito menos algum local onde a taxa energética fosse C, D, E, F, G. A gente queria ali, no máximo, A e B. Caso você não entenda o que eu estou falando, aqui todas as casas elas possuem aquecedores. É muito difícil você encontrar uma casa que não possua aquecedor. Se não possui aquecedor, possui pelo menos esqueci o nome do negócio agora, que você põe a madeira e põe o fogo ali e aquece a casa. Enfim, pessoal, tô tentando me lembrar aqui, mas às vezes dá umas falhas nas palavras em português, que tanto você misturar português com italiano, enfim. Não é fornalha, mas é alguma outra coisa. E com isso, fogão a lenha, talvez? Enfim. Chegando nessa nova situação, a gente não tinha condições de alugar essa nova casa, não porque a gente realmente não tinha dinheiro, e sim porque faltava um pouquinho de dinheiro, porque a gente não sabia dos adicionais, vamos dizer assim. A gente optou por alugar numa imobiliária, e chegando nessa imobiliária, eles disseram, vocês terão que pagar o aluguel, vocês terão que pagar a taxa administrativa, vocês terão que pagar 3, 4, 5 vezes o valor do aluguel como calção. A gente tinha condições de pagar vamos dizer assim, o básico, né, que era o aluguel e mais o calção, que isso a gente sabia que era certeza que a gente teria que pagar. Porém, esses outros adicionais, que eu me recordo foram esses, talvez tenha mais alguns que eu não me recordo, a gente teve que fazer o nosso segundo empréstimo. E o nosso segundo empréstimo, a gente aproveitou e já pegou uma quantia um pouquinho maior, porque a gente já resolvia essa parte e possíveis outros problemas, que a gente não queria pegar 2 empréstimos, 3 empréstimos, a gente queria já pegar só um ali e a gente se virando com pode. E foi isso que a gente fez, pessoal. Novamente, a gente optou por fazer o que eu nunca quis fazer no Brasil, nunca me recomendaram fazer esse tipo de coisa, mas eu, de uma forma quase desesperada, a gente teve que fazer esse tipo de coisa. E a gente foi lá e pegou esse segundo empréstimo, e hoje já foi quitado, obviamente, o primeiro que a gente pegou já foi quitado, o segundo que a gente pegou já foi quitado, e a gente sempre recebia novas propostas do nosso banco. Eu até poderia citar o nome do banco, mas, enfim, talvez depois eu cite. Começa com N e termina com Anki. Eu sempre recebia essas propostas de empréstimos, eu nunca quis pegar. Então, acho que quando eu comecei a pegar, até o banco achou, talvez deve ter achado alguma coisa suspeita, vamos dizer assim. O tempo passou, a gente não precisou mais de empréstimos, a gente continuou de boa, só pagando as nossas dívidas para os nossos familiares. Porém, surgiu novamente um novo problema. E isso foi algo muito recente mesmo, que foi o quê? O nosso carro, que é um Opel Meriva 2008, 143 mil quilômetros rodados, ele começou a dar um problema. E era um problema que eu não sabia o que era, eu achava que simplesmente o carro estava se despedindo. Mas, na verdade, o problema era o quê? No motor tem 4 velas, e uma dessas velas estava falhando, e eu levei nos 3 mecânicos, os 3 falaram a mesma coisa para mim, que eu deveria simplesmente trocar essa questão da vela e mais algumas outras coisas, caso fosse necessário. Eu não quis, porque só que eu gastei em relação a serviço, para vocês entenderem, quando eu falei no início do vídeo, a questão do serviço é caro e a questão dos produtos é barato. O serviço eu tive que pagar, até hoje, 600 euros para consertar a suspensão do carro. Eu tive que pagar, acho que uns 300 euros, mais ou menos, para um outro problema que já teve no carro. Enfim, a gente tive que pagar basicamente metade do carro só em conserto. Então hoje eu, Lucas, não quero mais pegar carro velho. Eu quero pegar o mais novo possível, mas que esteja dentro das minhas condições. E foi isso que a gente fez. A gente já comprou o nosso carro novo. Ele só não está pronto ainda, a gente tem que aguardar um pouquinho. Ele não é 0 km, mas é muito mais novo do que 2008, né? Com essa questão do carro que a gente queria comprar, qual foi o problema? Eu sempre recebia as propostas de empréstimo pelo meu banco. Eu até vou falar o nome para vocês. Eu espero que isso não cause problema nenhum pro meu vídeo, mas o meu banco sempre foi Nubank. Desde quando surgiu o Nubank, eu sempre fui cliente deles e eu sempre gostei do banco. Isso não é uma propaganda, porque eu, de certa forma, não estou muito feliz com as últimas coisas que aconteceram, mas sempre foi um banco que eu gostei, né? Que eu utilizo desde quando surgiu, como eu falei para vocês. Sempre me deram muitas opções de empréstimo, sempre, eu nunca utilizei. E quando eu comecei a utilizar, eu sempre quitei elas sem nenhum tipo de atraso. Até fazia por 48 vezes e pagava em um ano. Era coisas, eu sempre fazia o máximo possível para a gente finalizar logo o mais breve possível esses empréstimos. E foi o que eu fiz. Mas o
que aconteceu. Antes de a gente escolher o nosso novo carro, eu poderia pegar ali 45 mil pelo Nubank como empréstimo e pelo que falavam ali no aplicativo para mim, eu podia simplesmente pegar e estava sujeito à análise. Só que esse sujeito à análise também estava nas outras 2 vezes que eu peguei. Essas outras 2 vezes que eu peguei, não teve esse sujeito à análise. Eu simplesmente falei que eu queria o valor, eram valores altos e eles simplesmente me davam o valor. E nessa vez, a gente foi muito juvenil, muito amador e a gente acabou cometendo o erro de ir até o local na loja, escolher o carro, dar o aviso ali que foi 250 euros, era para ser 500, mas a gente negociou ali, a gente conseguiu fazer por 250 o aviso. E a gente foi descobrir, pessoal, que não era possível a gente pegar o empréstimo. Olha que legal. E nunca tivemos problemas em pedir, como eu falei pra vocês, e eu não consegui pegar essa quantia. E com isso, a minha esposa tentou também pegar um empréstimo no banco dela, que também ela já tinha pego anteriormente, não me recordo se eu peguei esses 2, ela pegou um pra resolver outra coisa. Ah, meu Deus, seria muitas coisas pra lembrar, né, pessoal? Mas, enfim, que seria agora o principal, ela também não conseguiu pegar. E olha que legal. O que você faria numa hora dessa? A única forma de você resolver, que você já estava acostumado a resolver, não tinha mais como resolver. A gente teve que pegar emprestado com pessoas próximas a nós. Se não fosse por elas, a gente estaria ferrado, teria jogado simplesmente 250 euros no lixo. E com isso, a gente percebeu que não dá para você simplesmente depender do seu banco. Pode ser qualquer banco, pode ser o Banco Inter, Banco do Brasil até mesmo, e tal. Todos esses bancos gigantes aí, não dá para você confiar 100% neles. Infelizmente, a gente passou por essa situação, e quando eu entrei ainda em contato via chat com o Nubank, cara, eu deixei bem claro para eles, olha, eu preciso desse empréstimo, estava disponível para mim, e por que eu não consigo? Daí me explicar, não, isso aí é uma coisa automatizada, não é uma pessoa que vai decidir por você, é simplesmente você faz o pedido, eles analisam o seu pedido, a documentação, caso seja necessário, e eles te dão a resposta. Não é uma pessoa que escolhe. Eu disse, beleza. Mas então por que eu consegui os 2 outros? Eu ainda deixei claro, cara, os outros 2 que eu peguei, a gente pagou, eu paguei tudo bonitinho, eu nunca atrasei. Por que motivo eu não consigo pegar agora? Enfim, só ficaram ali me enrolando, no fim eu não consegui. Depois, eu consegui o valor, pegando emprestado com pessoas próximas a nós, aconteceu outra situação, e me deixou ainda mais animado ainda com o Nubank. Eu não sei o que está acontecendo no Brasil, ou até mesmo com o Nubank, ou com o Nubank, ou com o Brasil, tanto faz. Cara, o que está acontecendo? Entendeu? O que acontece numa situação dessa? Por mais que eles tenham o meu histórico, eu não consegui fazer nada, entendeu? Nada. E acabou que eu juntei o dinheiro, não, né? Consegui o dinheiro, me emprestaram uma quantia que a gente precisava, que foram por volta de uns 50 mil, e com isso chegou o momento de eu ter que converter o real para o euro. E o que eu utilizo como conversor? Novamente, fazendo uma propaganda sem querer, seria a propaganda para o Wise, né? Eu utilizo a Wise para fazer a conversão das moedas para as moedas que eu preciso. E até mesmo na minha descrição, e desde quando eu tenho o canal, eu tenho um link ali que se você acessar pelo meu link e fazer a sua conta, você ganha reais e eu também ganho reais. Fica uma troca de ajuda, vamos dizer assim, troca de favores. E com isso, pessoal, quando eu fui fazer a conversão do real para o euro, esses 50 mil para o euro, olha que legal, eu não consegui fazer também. E por que eu não consegui? Porque eu tentei enviar o meu dinheiro que estava no Nubank para a Wise. Observação, ambas as contas eram minhas e ambas as contas estavam ali como contatos confiáveis. O que significa contatos confiáveis? São contatos que você não precisa falar ou comprovar que, sei lá, que você não está está na mão de pessoas que não fazem coisas certas, ou que você está fazendo de forma forçada. Não, cara, estava tudo bonitinho. Eu sempre deixei tudo bem organizado, mas eu não consegui. E o mais legal, pessoal, é que eu precisava do dinheiro para aquele dia, entendeu? A gente basicamente comprou o carro, deu o sinal. No dia seguinte, a gente já ia fazer o pagamento, a gente descobriu que não tinha como pegar o empréstimo. A gente teve que correr atrás para pegar dinheiro com pessoas próximas a nós. Pegamos o dinheiro e tivemos novamente um outro problema no dia do pagamento, que a data limite foi o dia que eu ainda não tinha conseguido converter. Então eu entrei em contato com o banco e expliquei a situação. Cara, eu já não consegui pegar o empréstimo que vocês diziam que eu podia pegar. Eu agora estou tentando enviar dinheiro, né, de uma conta minha para outra conta minha. Eu não estou enviando para um estranho, uma pessoa desconhecida, não. É para mim mesmo. Por que eu não consigo? Daí explicar, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá, só desculpinhas aí pra mim, cara, tinha que ter uma forma de resolver esse tipo de coisa. Eu disse, cara, do que adianta eu botar meu contato da Wise como confiável se não tá servindo pra nada? E não teve jeito. O que aconteceu? Tive que explicar novamente todo esse negócio pra eles, e por mais que eu tivesse explicado, o negócio não foi resolvido. Acabou que eu fui lá, felizmente eu entrei em contato com a loja, e a loja me disse que eu poderia pagar no dia seguinte, que esse dia que eu estava tentando pagar já era um sábado, e então a gente ficou pra pagar
tudo mesmo na segunda-feira que o mercado fez. E basicamente foi isso, pessoal. Se você precisar de dinheiro, esse é um método que você consegue utilizar, ainda mais pela questão que você recebe em euro e você consegue, por ser o valor 6 vezes acima do real, você consegue simplesmente pegar um pouco do euro, converte e vai pagando suas dívidas do empréstimo ou de qualquer outra dívida que esteja no Brasil, e de uma forma mais leve, vamos dizer assim. E novamente, para encerrar, isso não é uma recomendação, isso é apenas contando para vocês a situação pela qual eu passei. Já que eu estou citando nomes de empresas, outra empresa que me decepcionou, mas não se trata de dinheiro ou de ter pego dinheiro, mas já que eu citei esses bancos, é uma empresa que também, desde quando ela surgiu, eu basicamente comecei a acompanhá-la. Quando eu comecei a fazer minhas compras, eu apoiava demais. Não, mas vou fazer o seguinte, pessoal, eu não vou tocar nesse assunto. Se você quiser saber mais, eu conto num próximo vídeo, porque eu não quero misturar compras de roupas com empréstimos, e não tem nada a ver uma coisa com outra. E é isso. Cara, que loucura, cara. Eu comecei a falar isso, todas essas coisas pra vocês, e você chega a bater um desânimo, entende? Porque, cara, imagina a situação de você passar por tudo que eu passei e você não ter pessoas pra te ajudar. O que você faz? Entendeu? Complicado, cara. É complicado. E eu sei que tem muitas pessoas que passam por isso. E muitos nem sequer falam o que está acontecendo e deixam sua vida virar uma... Virar não, né? Acaba que a sua vida vira uma zona, sai do controle e você não tem muito... Você não tem ninguém pra você pedir ajuda, você não tem pra onde correr. Complicado, cara. E vamos que vamos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele curtir, comente o que achou, deixou de achar, se passou por alguma situação parecida. Ative o sininho para receber notificação dos próximos vídeos e até o próximo vídeo. Grande abraço, tchau, tchau.